Minha querida, sente-se, por favor. Deixe-me ajeitar essa almofada para você ficar mais confortável. Quer um café? Um chazinho de camomila, talvez? Preparei um bolo de fubá fresquinho hoje, receita da minha avó. Você precisa provar. Enquanto isso, me conta, de onde você está me assistindo? Adoro saber até onde minhas palavras podem chegar. Imagino que a internet é uma coisa linda, né? Coisas que a gente nem sonhava quando era jovem. Mas chega de enrolação. Você não veio até aqui para me ver preparar um café, não é mesmo? Meu nome é Maria da Conceição, mas pode me chamar de Maria, como todo mundo aqui em São João. Tenho 78 anos, minha querida. 78 anos de muita história, de alegrias e tristezas, de segredos que a gente guarda a 7 chaves. E é um desses segredos que eu vou compartilhar com você hoje. Um segredo que me acompanha desde muito nova. Moro nesta casinha antiga aqui em São João desde que nasci. Uma cidadezinha pequena, sabe? Daquelas que todo mundo se conhece, que a vida passa devagar, sem grandes agitações. Pelo menos era assim que eu pensava. Até aquela noite. Mas antes de chegarmos lá, preciso te contar um pouco sobre a minha família. Meu pai, Joaquim, era um homem sério, trabalhador, criador de gado. Minha mãe, Antônia, era o coração da casa, sempre com um sorriso no rosto e um bolo no forno. Tinha também meus 2 irmãos, Pedro e Miguel. Pedro era o mais velho, o responsável, o que ajudava meu pai na fazenda. Miguel era o caçula, o mais travesso, sempre aprontando alguma coisa. E tinha também meus pais. Eles eram as raízes da nossa família. A avó Maria, uma figura doce e acolhedora, sempre com um rosário na mão e uma oração nos lábios. E o vô Antônio, um homem forte e silencioso, com um olhar que parecia enxergar a alma da gente. Eles viviam na casa ao lado, uma casa ainda mais antiga que a minha, cheia de histórias e mistérios. Lembro que a vida em São João era simples, mas feliz. Acordávamos com o canto do galo, tomávamos café com pão caseiro e saíamos para brincar no quintal. À tarde, ajudávamos minha mãe nos afazeres da casa e à noite nos reuníamos na varanda para ouvir as histórias do meu avô. Ele contava causos de lobisomem, de mula sem cabeça, de tesouros escondidos, histórias que me faziam arrepiar da cabeça aos pés. Aos domingos, íamos à missa na igrejinha da cidade. Depois, almoçávamos todos juntos na casa dos meus avós. Era um dia de festa, de alegria, de união. Mas a felicidade nem sempre dura para sempre, não é mesmo? Naquele dia, era 24 de junho, dia de São João. Lembro como se fosse hoje. O sol da manhã entrava pela janela do meu quarto, aquecendo meu rosto. O cheiro de fogueira no ar anunciava a festa que aconteceria à noite. Eu tinha apenas 12 anos, minha querida. Usava um vestido florido que minha mãe havia costurado para a ocasião. Estava ajudando minha avó a preparar os doces para a festa. Ela amassava a massa do bolo de milho com suas mãos enrugadas, enquanto eu separava os grãos de amendoim. As 2 casas, minha e dos meus avós, estavam animadas por conta dos preparativos. De repente, meu avô chamou meu pai, Pedro e Miguel para dentro do escritório. Eu e minha avó continuamos na cozinha, sem dar importância. Mas alguns minutos depois, ouvimos um grito alto, vindo do escritório. Um grito de dor, de desespero. Minha avó
largou a massa e correu para lá, seguida por mim. A cena que vimos nunca mais saiu da minha cabeça. Meu avô estava caído no chão, com a mão no peito. Meu pai, Pedro e Miguel estavam em volta dele, com os rostos pálidos e assustados. A avó Maria tentou reanimá-lo, mas não adiantou. O vô Antônio havia partido. Naquele momento, o mundo parou para mim. A alegria da festa de São João se transformou em luto. A minha infância, a minha infância acabou ali. A partir daquele dia, tudo mudou. A nossa família nunca mais foi a mesma. E o segredo que eu guardo comigo, desde então... Ah, minha querida, esse segredo é a chave para tudo o que aconteceu depois. Um segredo que envolve meu pai, meus irmãos e o baú. Aquele maldito baú que meu avô tanto protegia. Depois disso, a vida seguiu, mas nunca mais da mesma forma. A casa dos meus avós ficou sombria, silenciosa. A alegria se foi, dando lugar à tristeza e ao ressentimento. E eu nunca consegui esquecer aquele grito. Aquele grito que ecoa em meus ouvidos até hoje. O velório do vô Antônio foi um borrão de rostos tristes, palavras sussurradas e cheiro forte de flores. Eu me sentia anestesiada, como se estivesse assistindo a um filme distante, sem conseguir sentir de verdade a dor que me cercava. A avó Maria, coitada, parecia uma sombra de si mesma, agarrada ao rosário, murmurando orações em latim. Depois do enterro, a vida em São João tentou voltar ao normal. Os dias se sucediam, o sol nascia e se punha, as galinhas ciscavam no quintal. Mas, para mim, nada era como antes. A casa dos meus avós continuava ali, imponente e silenciosa, mas agora me causava um arrepio na espinha. Evitava passar perto. Sentia que algo obscuro pairava sobre ela. Na escola, as palavras da professora pareciam vir de muito longe, sem conseguir me alcançar. As brincadeiras com as outras crianças já não me divertiam como antes. Sentia um vazio, uma distância que me separava delas. Em casa, ajudava minha mãe nos afazeres, mas sem a mesma alegria de antes. Já não contava meus segredos para ela, nem compartilhava meus medos. Sentia que algo havia mudado entre nós, como se uma barreira invisível tivesse se erguido. Observava meu pai e meus irmãos com atenção, tentando decifrar seus pensamentos, seus sentimentos. Mas eles pareciam distantes, absortos em seus próprios problemas. Percebi que meu pai passava mais tempo no escritório do vô Antônio, revirando papéis e documentos. Pedro o acompanhava. Minha mãe vivia preocupada, tentando acalmá-lo, mas sem sucesso. Às vezes à noite, acordava sobressaltada, com o coração acelerado. Tinha pesadelos com o vô Antônio, com o grito, com o baú. Aquele baú, desde a morte do meu avô, ele parecia me atrair e me assustar ao mesmo tempo. Sabia que ele guardava algo importante, algo que meu avô protegia com unhas e dentes. Mas tinha medo de descobrir o que era. Um dia, enquanto ajudava a avó Maria a limpar a casa, ouvi uma conversa entre meu pai e Pedro no escritório. Eles falavam baixo, em tom conspiratório, mas consegui captar algumas palavras. Baú, dinheiro, segredo. Senti um calafrio na espinha. O que eles estavam tramando? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, pensando no baú, na conversa do meu pai e de Pedro, no grito do vô Antônio. De repente, ouvi um barulho vindo da casa dos meus avós. Um barulho de passos, de vozes sussurradas.
Me levantei da cama trêmula e fui até a janela. Através da fresta da cortina, vi meu pai e Pedro saindo da casa dos meus avós, carregando um objeto pesado. Era o baú, o maldito baú. Eles o colocaram em uma carroça e partiram em direção à estrada. Para onde eles estavam indo? O que eles pretendiam fazer com o baú? Senti um nó na garganta, uma mistura de medo e curiosidade. Precisava saber o que estava acontecendo. Precisava descobrir o segredo do baú. Sem pensar duas vezes, saí de casa e comecei a segui-los. A noite estava escura, silenciosa. Mas eu não tinha medo. Estava decidida a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Afinal, a minha infância já tinha acabado mesmo. A noite era escura, mas eu conhecia cada pedaço daquela estrada de terra. A poeira levantava a cada passo. O som da carroça se distanciava, mas eu não desisti. Precisava saber para onde meu pai e Pedro estavam levando o baú. Corri o mais rápido que pude, sentindo o ar frio da noite queimar meus pulmões. De vez em quando, tropeçava nas pedras soltas, mas me levantava e continuava em frente. A imagem do meu avô caído no chão me dava forças para seguir. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, avistei a carroça parada perto da ponte velha, aquela que cruzava o rio. Meu pai e Pedro estavam descarregando o baú. A madeira rangia sob o peso, o som ecoando pelo silêncio da noite. Me escondi atrás de uma moita, observando cada movimento deles. Vi meu pai acender um lampião, iluminando seus rostos tensos. Pedro parecia nervoso, olhando para os lados a cada instante. Eles abriram o baú. Meu coração disparou. O que teria ali dentro? Dinheiro? Joias? Documentos secretos? A verdade estava prestes a ser revelada. Mas o que eu vi me deixou perplexa. Não era dinheiro, nem joias, nem documentos. Eram livros. Livros antigos, empoeirados com capas de couro desgastadas pelo tempo. Livros? Era por isso que meu avô protegia tanto aquele baú? Livros? Fiquei confusa, sem entender nada. Meu avô mal sabia ler. Por que guardaria tantos livros? E por que meu pai e Pedro os estavam levando para lá, àquela hora da noite? Meu pai pegou um dos livros e começou a folheá-lo. Pedro segurava o lampião, iluminando as páginas amareladas. De repente, meu pai parou em uma página específica e começou a ler em voz alta. Era uma receita de bolo de amendoim, para ser mais exata. A receita do bolo que minha avó sempre fazia para as festas de São João. Senti um nó na garganta. Aquilo não fazia sentido. Por que meu avô guardaria uma receita de bolo em um baú tão secreto? Meu pai continuou folheando os livros, encontrando outras receitas. Receitas de doces, de pães, de pratos típicos da nossa região. Receitas que minha avó, minha mãe e até eu mesma fazíamos. De repente, Pedro pegou um dos livros e o jogou no rio. Depois, pegou outro e fez o mesmo. Meu pai não disse nada, apenas observava. Eles estavam jogando os livros no rio. Os livros que meu avô tanto protegia. As receitas da nossa família. A raiva começou a ferver dentro de mim. Como eles podiam fazer isso?
Como podiam desrespeitar a memória do meu avô, a tradição da nossa família? Me levantei da moita, decidida a confrontá-los. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, meu pai pegou um dos livros, abriu-o em uma página específica e começou a ler em voz alta. Dessa vez não era uma receita, era um texto. Um texto escrito em uma língua antiga que eu não entendia. Mas a voz do meu pai tremia, como se ele estivesse lendo algo terrível. Quando ele terminou de ler, olhou para Pedro com um olhar de pavor. Pedro estava pálido, com os olhos arregalados. É verdade? Perguntou Pedro, com uma voz embargada. É verdade o que está escrito aqui? Meu pai assentiu, com a cabeça baixa. Então ele sabia? Perguntou Pedro. Ele sabia de tudo? Meu pai assentiu novamente. E por que ele nunca nos contou? Perguntou Pedro, com raiva. Por que ele guardou esse segredo de nós? Meu pai não respondeu, apenas olhou para o chão, em silêncio. De repente, Pedro pegou o lampião e jogou-o no baú. As chamas se alastraram rapidamente, consumindo os livros em um mar de fogo. A fumaça negra subia para o céu, misturando-se com a escuridão da noite. Fiquei paralisada, observando o baú pegar fogo. As chamas crepitavam, engolindo os livros, as receitas, a história da nossa família. Naquele momento, entendi tudo. O baú não guardava apenas receitas. Guardava um segredo. Um segredo que meu avô havia escondido de todos. Um segredo que meu pai e Pedro estavam dispostos a destruir para que ninguém jamais o descobrisse. E eu, sem saber, havia acabado de testemunhar a destruição desse segredo. Voltei para casa em silêncio, com o coração pesado. Não contei nada para ninguém, nem para minha mãe, nem para meus irmãos, nem para minha avó. Guardei tudo para mim, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Nos dias que se seguiram, observei meu pai e Pedro com atenção. Eles pareciam aliviados, como se tivessem tirado um peso das costas. Mas eu sabia que o segredo ainda estava ali, pairando sobre nós, como uma sombra. Miguel, por outro lado, parecia mais distante do que nunca. Bebia cada vez mais, faltava ao trabalho, brigava com todos. A morte do vô Antônio o havia afetado profundamente. E a avó Maria, coitada, definhava a cada dia que passava. Parecia que a vida havia perdido a cor para ela. Passava os dias rezando, agarrada ao rosário, murmurando orações em latim. Decidi que precisava fazer alguma coisa. Não podia deixar que o segredo do baú continuasse a destruir a minha família. Precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Quando descobrisse, me vingaria. Me vingaria de todos que haviam me enganado, que haviam me escondido a verdade, que haviam destruído a minha infância. Comecei a observar a casa dos meus avós com mais atenção. Revirava cada canto, cada gaveta, cada armário. Procurava por pistas, por vestígios do segredo do baú. Sabia que a resposta estava ali, escondida em algum lugar, e eu não descansaria até encontrá-la. Um dia, enquanto limpava o escritório do vô Antônio, encontrei uma gaveta trancada. Tentei abri-la com uma faca, mas não consegui. A fechadura era resistente. Decidi esperar a noite para tentar arrombá-la. Sabia que meu pai e Pedro não deixariam aquela gaveta trancada por acaso. Ali, com certeza, estava a chave
para desvendar o segredo do baú. Quando a noite caiu, voltei para a casa dos meus avós. Esperei todos dormirem e, em silêncio, entrei no escritório. Com um grampo de cabelo, comecei a forçar a fechadura da gaveta. Demorei um pouco, mas finalmente consegui. A gaveta se abriu. Dentro dela, encontrei um envelope. Um envelope amarelado, com o nome do meu avô escrito à mão. Um segredo que envolvia meu pai, meus irmãos e a minha própria identidade. E no final da carta, uma frase: procure no sótão. O sótão. Nunca havia pensado em procurar no sótão. Sabia que ali, no meio da poeira e das teias de aranha, estava a chave para minha vingança. O sótão. A simples menção daquele lugar fez um arrepio percorrer minha espinha. O sótão da casa dos meus avós era escuro, empoeirado e cheio de coisas velhas. Nunca gostei de ir lá. Sentia uma energia estranha, como se estivesse invadindo um espaço proibido. Mas a carta do meu avô era clara. A resposta estava lá. Guardei a carta no bolso do vestido e saí do escritório, tentando disfarçar a agitação. Precisava ir ao sótão, mas não podia fazer isso agora. Era tarde demais, e meus pais com certeza notariam minha ausência. Teria que esperar até o dia seguinte, quando todos estivessem ocupados com os afazeres da fazenda. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei deitada na cama, repassando as palavras da carta, tentando imaginar o que poderia encontrar no sótão. O que meu avô havia escondido ali. Que segredo tão terrível ele havia guardado por tantos anos? E qual era a minha ligação com tudo aquilo? A manhã demorou a chegar. Quando finalmente o sol nasceu, levantei-me da cama e fui ajudar minha mãe na cozinha. Ela preparava o café da manhã em silêncio, com um olhar vago, como se estivesse pensando em outras coisas. Notei que ela havia emagrecido um pouco e que as rugas em seu rosto estavam mais profundas. A morte do vô Antônio a havia afetado muito. Enquanto tomávamos café, meu pai e Pedro discutiam sobre a colheita. Miguel não apareceu. Minha mãe suspirou. Aquele menino vai acabar se perdendo, disse ela com a voz embargada. Meu pai não respondeu, apenas revirou os olhos e continuou a comer. Depois do café, ofereci-me para ajudar minha avó a limpar a casa. Ela aceitou de bom grado, mas parecia frágil e cansada. Caminhava lentamente, apoiada em uma bengala, e respirava com dificuldade. Senti uma pontada de culpa por estar tão obcecada com o segredo do baú. Talvez devesse me preocupar mais com ela, dar-lhe mais atenção. Vó, quer que eu faça alguma coisa para você? Perguntei, tentando soar o mais gentil possível. Ela sorriu fracamente. Não, minha querida. Apenas fique aqui comigo. Sua companhia já me faz bem. Continuei a ajudá-la a limpar a casa, mas minha mente estava no sótão. A cada minuto que passava, a curiosidade aumentava. A ansiedade me corroía por dentro. Precisava ir lá. Precisava descobrir a verdade. Por volta do meio-dia, quando minha avó cochilou no sofá, vi a oportunidade perfeita. Sem fazer barulho, saí da sala e caminhei até o corredor. A porta do sótão ficava no final, escondida atrás de um armário antigo. Empurrei o armário com cuidado, revelando a porta empoeirada. A fechadura estava enferrujada, mas consegui abri-la com um pouco de esforço. Uma escada íngreme levava ao sótão. Respirei fundo e comecei a subir os degraus. A cada passo, o cheiro de poeira e mofo
se intensificava. O sótão estava completamente escuro. Precisei acender um fósforo para enxergar alguma coisa. A luz fraca do fósforo revelou um amontoado de caixas, móveis velhos e objetos empoeirados. Teias de aranha pendiam do teto, balançando suavemente na brisa que entrava pelas frestas do telhado. Senti um arrepio na espinha, mas continuei a procurar. Revirei cada caixa, cada gaveta, cada canto do sótão. Encontrei fotos antigas, cartas amareladas, roupas desbotadas, mas nada que parecesse relevante. Nada que me desse uma pista sobre o segredo do baú. A frustração começou a tomar conta de mim. Será que a carta do meu avô estava errada? Será que eu estava perdendo meu tempo ali? Quando já estava quase desistindo, avistei um baú pequeno, escondido atrás de um guarda-roupa quebrado. Era diferente do baú que meu pai e Pedro haviam queimado, menor e mais simples. Mas algo me dizia que ele continha a resposta que eu procurava. Com dificuldade, arrastei o baú para o meio do sótão. Estava trancado, mas a fechadura parecia frágil. Com um pouco de força, consegui arrombá-la. Abri o baú. Dentro, encontrei um livro pequeno, encadernado em couro, com páginas amareladas e letras delicadas. A capa estava em branco, sem título ou autor. Peguei o livro e comecei a folheá-lo. As páginas estavam cheias de anotações, desenhos e diagramas. Reconheci algumas das receitas que meu avô havia guardado no baú grande. Mas havia também outras coisas, símbolos estranhos, palavras em uma língua desconhecida. Enquanto examinava o livro, ouvi um barulho vindo da escada. Alguém estava subindo. Fechei o livro rapidamente e escondi-o atrás de mim. A porta do sótão se abriu e meu pai entrou. "Maria, o que você está fazendo aqui?" perguntou ele, com a voz severa. Tentei manter a calma, mas meu coração batia forte no peito. Estava apenas explorando, respondi, tentando soar o mais natural possível. Meu pai me olhou com desconfiança. "Você sabe que este lugar é perigoso", disse ele. "Cheio de coisas velhas e poeira. Não quero que você se machuque." "Eu sei, pai", respondi. "Mas eu tomei cuidado. Já estava de saída." Meu pai continuou me encarando, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Senti um frio na barriga. Temi que ele descobrisse o livro. "Tudo bem", disse ele finalmente. "Mas da próxima vez, me avise antes de vir aqui." "Sim, pai", respondi. Meu pai se virou e começou a descer a escada. Suspirei aliviada. Por pouco ele não me pegou. Quando meu pai sumiu de vista, peguei o livro novamente e o escondi no bolso do vestido. Precisava sair dali o mais rápido possível. Desci a escada correndo e voltei para casa. Encontrei minha avó ainda dormindo no sofá. Abracei-a com força e sussurrei: "Eu te amo, vó." Ela abriu os olhos e sorriu. "Eu também te amo, minha querida." Saí da casa e caminhei até o rio. Sentei-me na margem e observei a água correr. Tirei o livro do bolso e comecei a lê-lo com atenção. À medida que virava as páginas, o segredo do baú se revelava. Um segredo que envolvia magia, feitiçaria e uma antiga maldição. Um segredo que havia sido passado de geração em geração em nossa família. E eu era a próxima. Senti uma onda de tontura e precisei me apoiar em uma pedra para não cair. O que estava acontecendo?
Por que minha família havia escondido isso de mim? Por que meu avô havia me deixado essa responsabilidade? As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Uma mistura de medo, raiva e tristeza tomou conta de mim. Me sentia perdida, confusa, sozinha. De repente, ouvi uma voz atrás de mim. Maria! Virei-me e vi Miguel. Ele estava cambaleante, com os olhos vermelhos e o hálito forte de álcool. O que você está fazendo aqui? Perguntei, tentando disfarçar o nervosismo. Ele se aproximou de mim e sentou-se ao meu lado. Estava te procurando, disse ele, com a voz arrastada. Precisava conversar com alguém. Sobre o quê? Perguntei. Ele suspirou. Sobre tudo, respondeu ele. Sobre o vô Antônio, sobre o baú, sobre essa família de merda. Senti meu coração acelerar. Será que ele sabia de alguma coisa? Será que ele havia descoberto o segredo? Do que você está falando, Miguel? Perguntei. Ele me olhou nos olhos. Eu sei que você está escondendo alguma coisa, Maria, disse ele. Eu sei que você sabe a verdade. Engoli em seco. Precisava ser cautelosa. Não podia confiar em ninguém. Você tá bêbado, Miguel, respondi. Não sabe o que tá dizendo. Ele riu amargamente. Talvez, disse ele, mas eu não sou tão burro quanto você pensa. Ele se aproximou mais de mim e sussurrou no meu ouvido. Eu sei sobre o baú, eu sei sobre os livros, eu sei sobre o segredo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Eu não sei do que você está falando, respondi, tentando manter a voz firme. Ele sorriu sarcasticamente. Não minta para mim, Maria, disse ele. Eu vi você no sótão. Eu vi você com um livro. Meu sangue gelou. Ele havia me seguido. Ele havia me espionado. O que você quer, Miguel? Perguntei. Ele me olhou nos olhos. Eu quero a verdade, disse ele. E eu vou descobrir, custe o que custar. Miguel se levantou e se afastou, deixando-me sozinha na margem do rio. Fiquei ali sentada por um longo tempo, pensando em tudo o que havia acontecido. A partir daquele momento, eu sabia que estava em perigo. Miguel sabia demais, e eu precisava impedi-lo de revelar o segredo. Mas como? As peças do meu plano começaram a se encaixar. Era hora de agir. As peças do meu plano começaram a se encaixar. Era hora de agir. Voltei para casa pensando no que Miguel tinha falado. Ele sabia. E agora? Precisava fazer alguma coisa logo, antes que ele abrisse a boca para alguém. Mas o quê? Não podia simplesmente sumir com ele. Não era desse jeito que a gente resolvia as coisas por aqui. Precisava ser esperta. Comecei a observar meu pai e Pedro. Vi como eles se achavam importantes, como gostavam de ser respeitados na cidade. Meu pai, com a fazenda e os negócios dele. Pedro, que vivia grudado no pai, querendo ser igual. Era isso? Precisava mexer com o orgulho deles. Primeiro, fui falar com Dona Joana, a fofoqueira da cidade. Ela sabia de tudo o que acontecia em São João. Contei para ela, como quem não quer nada, que tinha visto meu pai e Pedro saindo escondido de casa, de madrugada, com umas sacolas grandes. Falei que parecia coisa de caça, mas que achei estranho eles não terem convidado mais ninguém. Dona Joana arregalou os olhos. Já sabia que a semente da dúvida tinha sido plantada. Ela ia espalhar a história rapidinho. Depois, fui até a padaria. Seu Antônio, o dono, era amigo do meu pai. Cheguei lá e comecei a elogiar o bolo de fubá, receita da minha avó. Falei que tinha tentado fazer em casa, mas que não tinha ficado igual. Soltei como quem não quer nada, que a receita original estava guardada a 7 chaves, num livro antigo da família.
Seu Antônio ficou curioso. Claro, todo mundo sabia que meu avô tinha morrido há pouco tempo e que a família ainda estava de luto. Falei que era uma pena, porque a receita era tão boa e que seria legal se mais gente pudesse provar. No dia seguinte, fui à missa. A igreja estava cheia, como sempre. Esperei meu pai e Pedro chegarem e quando eles passaram por mim, cumprimentei eles bem alto, com um sorriso no rosto. Eles responderam meio sem jeito. Sabia que as pessoas estavam olhando. A fofoca já tinha se espalhado. Todo mundo estava comentando sobre o segredo deles. À tarde, fui até a casa de Dona Maria, a costureira. Ela fazia a roupa de todo mundo na cidade. Pedi para ela fazer um vestido novo para mim, igual ao que minha mãe tinha feito para a festa de São João, quando eu era pequena. Dona Maria ficou emocionada. Ela adorava costurar para mim. Enquanto ela tirava as medidas, comecei a falar sobre a festa de São João, que estava chegando. Falei que ia fazer um bolo de milho igual ao da minha avó e que ia distribuir para todo mundo. Dona Maria perguntou como eu tinha conseguido a receita, já que eu tinha falado na padaria que ela estava guardada a 7 chaves. Dei uma risadinha e disse que tinha meus truques. Nos dias seguintes, continuei agindo como se nada tivesse acontecido. Ajudava minha mãe em casa, ia à escola, visitava minha avó. Mas por dentro, estava fervendo. Via meu pai e Pedro cada vez mais nervosos. As pessoas cochichavam quando eles passavam. Os amigos deles pareciam mais distantes. Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas sentiam que algo estava errado. Miguel continuava bebendo. Ele me evitava, mas eu sabia que ele não tinha esquecido o que tinha visto. Precisava fazer alguma coisa em relação a ele também, mas ainda não sabia o que. Numa tarde, vi meu pai discutindo com um dos empregados da fazenda. Ele estava gritando, vermelho de raiva. O empregado tentava se explicar, mas meu pai não dava ouvidos. Depois que o empregado foi embora, meu pai se virou e me viu. Ele me olhou com um olhar estranho, como se estivesse me culpando por alguma coisa. Naquela noite, meu pai não jantou em casa. Minha mãe ficou preocupada. Pedro também não apareceu. A casa estava silenciosa, tensa. Senti um arrepio na espinha. Sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Fui para o meu quarto e me sentei na cama. Peguei o livro que tinha tirado do sótão e comecei a folheá-lo. As páginas estavam cheias de símbolos e anotações. Não entendia quase nada, mas sabia que ali estava a chave para o meu futuro e para a vingança. Comecei a copiar alguns dos símbolos em um pedaço de papel. Talvez se eu mostrasse para alguém que entendesse dessas coisas, poderia descobrir o que eles significavam. Talvez Dona Maria, a parteira. Ela era velha e sabia de muitas coisas da cidade. Guardei o livro debaixo do colchão e apaguei a luz. Deitei na cama e fechei os olhos, mas não consegui dormir. A imagem do meu pai gritando com o empregado, o olhar de Miguel, o silêncio da casa, tudo me perturbava. Fiquei ali, deitada no escuro, esperando. Não sabia o que estava esperando, mas sabia que alguma coisa ia acontecer. E eu precisava estar preparada. A noite passou devagar, arrastada. O silêncio foi quebrado apenas pelo canto distante de um galo. Lá fora, tudo parecia calmo, mas dentro de mim, a tempestade estava apenas começando. Quase de manhã, ouvi um barulho lá fora. Parecia gente conversando baixo. Olhei pela janela.
Era meu pai e Pedro, perto do curral. Fiquei espiando. Eles estavam discutindo. Pedro parecia bravo, gesticulando com as mãos. Meu pai falava calmo, tentando acalmá-lo. Não conseguia ouvir o que eles estavam dizendo. De repente, Pedro deu um soco no meu pai. Ele cambaleou para trás, quase caindo. Pedro foi para cima dele de novo, mas meu pai segurou os braços dele. Os dois começaram a brigar, rolando no chão. Meu pai tinha um corte na boca e um olho roxo. O que está acontecendo aqui? Perguntei. Meu pai não respondeu. Pedro disse: Não é da sua conta. É da minha conta, sim, respondi. Vocês são minha família. Não quero ver vocês brigando. Você não entende nada, disse Pedro. Isso é entre eu e ele. Então me expliquem, falei. Por que vocês estão brigando? Meu pai suspirou e olhou para Pedro, depois para mim e disse: É por causa da fazenda. O que tem a fazenda? Perguntei. Pedro quer vender a fazenda, disse meu pai. Eu não quero. Vender a fazenda? Falei. Por que você quer vender a fazenda, Pedro? Porque não aguento mais essa vida, disse ele. Quero ir embora daqui. Quero viver em outro lugar. Mas essa fazenda é da nossa família há muitos anos, falei. Não podemos simplesmente vendê-la. Eu sei, disse Pedro, mas eu não ligo. Eu quero ir embora. Meu pai olhou para ele com tristeza. Você não entende o que essa fazenda significa para mim, disse meu pai. Essa fazenda é tudo o que eu tenho. Eu entendo, disse Pedro. Mas eu não me importo. Fiquei olhando para os dois, sem saber o que dizer. Nunca tinha visto meu pai e Pedro brigarem desse jeito. Sabia que Pedro não gostava da vida na fazenda, mas nunca imaginei que ele quisesse vendê-la. Naquele momento, tive uma ideia que poderia resolver o problema da fazenda e, ao mesmo tempo, colocar meu plano de vingança em prática. Esperem um pouco, falei. Tenho uma proposta para vocês. Eles me olharam, curiosos. Que proposta? Perguntou meu pai. Vamos fazer o seguinte, falei. Se vocês querem tanto brigar por causa da fazenda, vamos decidir isso de um jeito justo. Vamos fazer um leilão. Um leilão? Perguntou Pedro. Isso mesmo, falei. Vamos anunciar na cidade que vamos leiloar a fazenda no dia da festa de São João. Quem der o maior lance, leva a fazenda. Mas isso é loucura, disse meu pai. Ninguém vai dar dinheiro suficiente pela fazenda. Talvez sim, talvez não, falei. Mas é a única maneira de resolver isso sem brigar. Além disso, vai ser uma ótima festa de São João. Todo mundo vai estar lá. Pedro me olhou com um sorriso malicioso. Eu topo, disse ele. Vai ser divertido ver a cara do papai quando perder a fazenda. Meu pai me olhou com preocupação. Você tem certeza disso, Maria? Perguntou ele. Não quero que você se meta nisso. Tenho certeza sim, respondi. Confie em mim. Meu pai suspirou. Tudo bem, disse ele. Se é isso que vocês querem, vamos fazer o leilão. Naquele momento eu sabia que meu plano estava completo. As peças estavam todas no lugar. Era só esperar o dia da festa de São João. O dia em que a verdade viria à tona. Comecei a espalhar a notícia do leilão pela cidade. Falei para Dona Joana, para seu Antônio, para Dona Maria, para todos que encontrava pelo caminho. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Todo mundo estava comentando sobre o leilão da fazenda. Meu pai e Pedro ficaram ainda mais nervosos. As pessoas os olhavam com curiosidade, com pena, com desprezo. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas sentiam que estavam perdendo o controle da situação.
Miguel continuava bebendo, cada vez mais isolado. Ele sabia do meu plano, mas não fazia nada para me impedir. Acho que ele até gostava da ideia de ver meu pai e Pedro se darem mal. No dia da festa de São João, a cidade estava lotada. As pessoas vinham de todos os lugares para ver o leilão da fazenda. A praça da igreja. O cheiro de fogueira e de comida típica pairava no ar. A música da banda animava a festa. Subi no palco, junto com meu pai e Pedro. A multidão nos olhava, ansiosa. Peguei o microfone e comecei a falar. Boa noite, São João, falei. Sejam bem-vindos à nossa festa de São João. A multidão aplaudiu. Hoje, vamos leiloar a fazenda da nossa família, continuei. Mas antes de começarmos, quero contar uma história para vocês. A multidão ficou em silêncio. Essa história é sobre meu avô, Antônio, falei. Muitos de vocês o conheceram. Ele era um homem bom, trabalhador, que amava essa terra. Comecei a contar a história do meu avô, desde a época em que ele chegou em São João até a sua morte. Falei sobre o seu amor pela família, pelo trabalho, pela tradição. Falei sobre as histórias que ele contava para mim quando eu era pequena. Falei sobre o baú que ele tanto protegia. Meu avô guardava muitas coisas naquele baú, falei. Receitas antigas, fotos de família, cartas de amor. Mas ele guardava também um segredo. A multidão ficou ainda mais silenciosa. Esse segredo é sobre a origem da nossa família, falei. Meu avô sempre dizia que nós éramos descendentes de portugueses, mas a verdade é outra. Peguei um papel do meu bolso e comecei a ler. Descobri através de documentos antigos que a nossa família não é de Portugal. Nós somos descendentes de escravos. A multidão ficou chocada. Alguns sussurravam, outros arregalavam os olhos. Meu pai e Pedro estavam pálidos, tremendo. O meu avô escondeu essa verdade por muitos anos, falei. Ele tinha vergonha da sua origem. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele era descendente de escravos. Mas eu não tenho vergonha, continuei. Tenho orgulho da minha origem. Tenho orgulho de ser descendente de escravos, porque foram os escravos que construíram essa terra. Foram os escravos que trabalharam duro para que nós pudéssemos viver bem. E eu descobri mais uma coisa. Descobri que Pedro não é filho do meu pai. Ele é filho de um capataz da fazenda que se aproveitou da minha mãe quando ela era jovem. Pedro arregalou os olhos. Meu pai estava paralisado. Meu avô sabia disso, mas nunca contou para ninguém. Ele preferiu guardar esse segredo para proteger a honra da família. Olhei para meu pai e para Pedro, com desprezo. Vocês dois são uns mentirosos, falei. Vocês enganaram a todos nós. Vocês esconderam a verdade para se protegerem. Mas a verdade sempre vem à tona. Joguei o papel no chão e peguei o microfone novamente. Agora vamos ao leilão, falei. Mas antes, quero que vocês saibam que eu não vou vender a fazenda. A multidão ficou confusa. Eu vou doar a fazenda para a comunidade quilombola mais próxima, falei. Eles são os verdadeiros donos dessa terra. Eles merecem ter um lugar para viver e para trabalhar. A multidão aplaudiu, emocionada. Meu pai e Pedro estavam em choque, sem saber o que fazer. Desci do palco e saí da praça, deixando meu pai e Pedro para trás. Não olhei para trás.
Não me arrependi de nada. Voltei para casa, em silêncio. Sentei-me na varanda e observei o sol se pôr. O céu estava vermelho, como se estivesse pegando fogo. Senti um alívio. A vingança estava completa. A verdade havia sido revelada. Agora era hora de seguir em frente. O que vinha depois, não sabia, mas tinha a certeza de que estava no caminho certo. O que vinha depois, não sabia, mas tinha a certeza de que estava no caminho certo. Voltei para a rotina. Ajudava minha mãe, cuidava da avó, ia na igreja. Mas tudo parecia diferente. As pessoas me olhavam com outros olhos. Alguns com pena, outros com curiosidade, outros com medo. Meu pai e Pedro sumiram. Ninguém sabia onde eles estavam. Alguns diziam que tinham ido embora da cidade, outros que estavam escondidos na fazenda. Não me importava. Eles eram um problema deles. A fazenda foi mesmo para a comunidade quilombola. Fui lá visitar. Eles estavam felizes, plantando, construindo casas. Fiquei feliz por eles. Era o mínimo que eu podia fazer. As mulheres da cidade começaram a me procurar. Algumas contavam histórias parecidas com a minha. Histórias de homens que se achavam donos de tudo, de segredos escondidos, de dores caladas. Entendi que não estava sozinha, mas também entendi que não podia fazer nada por elas. Cada uma tinha que lutar a sua própria batalha. Dona Joana, a fofoqueira, me procurou um dia. Disse que não sabia de nada, que nunca tinha imaginado que meu pai e Pedro fossem capazes de fazer aquilo. Fingi que acreditei. Sabia que ela sabia. Todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem de falar. Seu Antônio, o padeiro, me chamou para tomar um café. Disse que sentia muito pelo que tinha acontecido. Disse que meu avô era um homem bom, que nunca faria mal a ninguém. Tentei não rir. Meu avô era tão culpado quanto os outros. Na missa, o padre fez o sermão sobre perdão. Disse que a gente tinha que perdoar os nossos inimigos, que Deus ia julgar cada um. Não consegui perdoar. Não conseguia entender como Deus podia deixar tanta coisa ruim acontecer. Alguns homens da cidade começaram a defender meu pai e Pedro. Diziam que eu estava inventando tudo, que estava querendo aparecer. Diziam que aquilo era normal na época, que as mulheres não tinham direitos. Cheguei a ouvir que eu merecia o que tinha acontecido, por ter sido atrevida. Dona Maria, a parteira, me procurou. Disse que sabia dos segredos da minha família. Disse que a minha avó também tinha sofrido muito. Disse que a vida era assim mesmo, cheia de dores e injustiças. Ela me deu um abraço apertado e disse para eu ter força. Miguel continuava bebendo. Um dia, o encontrei na rua. Ele estava sujo, maltrapilho, quase não me reconheceu. Ele me pediu perdão. Disse que tinha se arrependido de tudo que tinha feito. Não consegui perdoar ele também. Ele era fraco, covarde. A cidade continuou a girar. As pessoas esqueceram do leilão, dos segredos, das dores. Meu pai e Pedro voltaram para a cidade depois de uns meses. Ninguém fez nada. Eles continuaram tocando a vida deles como se nada tivesse acontecido. Alguns até os cumprimentavam, como se fossem heróis. Eu não tinha voz. Nunca tive. Quando tentei falar, ninguém acreditou. Quando fiquei em silêncio, virei culpada por não ter gritado. A dor era real, mas não tinha punição para ninguém. Meu plano de vingança não mudou nada. Só fez alguns tremerem por um tempo. Logo esqueceram. Aprendi a viver com a dor, sem justiça, sem desabafo.
sem reparação pública. A vida era assim mesmo. Os homens continuaram sendo ouvidos, como sempre. A vergonha caiu só sobre mim por ter ousado reagir. As mulheres ao redor entendiam o que aconteceu, mas também sabiam que não podiam falar. Viviam o mesmo medo. Continuei ajudando minha mãe, cuidando da avó, indo na igreja. Mas tudo era diferente. Sentia um vazio dentro de mim. Um vazio que nunca ia ser preenchido. Um dia, fui visitar a comunidade quilombola. Vi as crianças brincando, os adultos trabalhando, os velhos conversando. Senti uma pontada de esperança. Talvez, um dia, as coisas mudassem. Talvez um dia a justiça chegasse, mas não para mim, para elas. Então, passou-se mais um dia, e depois mais um, e mais um. O tempo passou. As estações mudaram. As pessoas nasceram, cresceram, envelheceram e morreram. E tudo seguiu. Eu costurava, ajudava na igreja, comprava pão. A vida seguia. Eu costurava, ajudava na igreja, comprava pão. A vida seguia. As crianças da comunidade quilombola me chamavam de tia. Gostavam de ouvir minhas histórias. Contava causos inventados. Bobagens para fazê-las rir. Nunca falei sobre o passado, nem sobre meu pai, nem sobre Pedro, nem sobre o leilão. Era como se nada tivesse acontecido. Minha avó piorou. Ficou acamada, sem falar quase nada. Minha mãe cuidava dela com carinho. Eu ajudava no que podia. Um dia, fechou os olhos e não acordou mais. Foi um enterro simples, sem muita gente, mas sentia a falta dela. Depois da morte da minha avó, minha mãe ficou ainda mais quieta. Parecia que tinha perdido a alegria de viver. Passava os dias sentada na varanda, olhando para o horizonte. Não falava sobre o passado, nem sobre meu pai, nem sobre Pedro. Era como se nada tivesse acontecido. Um dia, meu pai apareceu em casa. Estava velho, magro, com a barba por fazer. Pediu perdão. Disse que tinha se arrependido de tudo que tinha feito. Não consegui perdoar, mandando-o embora. Ele foi embora sem dizer nada. Pedro nunca mais apareceu. Diziam que tinha ido para outra cidade, que estava trabalhando como motorista de caminhão. Não importava. Ele era problema dele. Os anos se passaram. Me tornei uma mulher velha, cansada, amargurada. Nunca casei. Nunca tive filhos. Minha vida era cuidar da minha mãe, costurar para os outros, ajudar na igreja. Era uma vida sem graça. As pessoas da cidade me evitavam. Me olhavam com desconfiança. Diziam que eu era louca, que tinha inventado tudo aquilo sobre meu pai e Pedro. Diziam que eu era uma pessoa amargurada, que não conseguia perdoar. Não ligava para o que diziam. Sabia a verdade, e isso era o que importava. Um dia, minha mãe morreu. Fiquei sozinha na casa. Vendi a ela, me mudei para um casebre pequeno, nas beiras da cidade. Tive muita dificuldade para me manter. As encomendas de costura diminuíram. Nunca mais fui visitar a comunidade quilombola. Tinha medo de que me perguntassem sobre meu pai. Tinha medo de que me julgassem. As crianças que eu conheci viraram moças e rapazes. Ninguém se lembrava do leilão. Ninguém se lembrava dos segredos.
Ninguém se lembrava de nada. Eu continuei costurando, ajudando na igreja, comprando pão. Era uma vida sem graça, sem alegria, sem amor. Uma vida que nunca ia acabar. A vida seguiu, lenta e silenciosa, como um rio que corre para o mar. A vida seguiu sem mim. E assim continuou, até o final. O padre pediu para que eu continuasse ajudando na igreja. Meus amores, se essa história te tocou de alguma forma, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda mais do que vocês imaginam. Dá voz para quem viveu tudo calada. E se quiser apoiar de verdade, preparei com carinho um presente, 100 receitas naturais das avós. Um livrinho com chás caseiros para ansiedade, insônia, cólicas, dores e muito mais. Tudo com ervas simples, como só uma vovó sabe fazer. O link está na descrição do vídeo. Esse livro ajuda a continuar vivendo com dignidade hoje. Obrigada por ouvir com o coração.